Loucura e obsessão, capítulo 19, socorro de libertação. Na oportunidade própria, analisando com o Dr. Bezerra de Menezes a problemática sempre grave e complexa da obsessão, o amigo esclareceu-me. Enquanto as paisagens mental e moral do homem não mudarem o clima de aspirações responsáveis pelos problemas que geram, o intercâmbio obsessivo permanecerá. Dependências afetivas, necessidades emocionais e campos de vibrações odientas são sustentados nos jogos dos interesses entre os desencarnados e os homens. Porque estes não se elevem espiritualmente, aqueles encontrarão ganchos nos quais se prendem, passando de hóspedes a gerentes da casa mental que lhes cede lugar. O crescimento moral do ser é impositivo e inadiável do seu processo evolutivo, que está a exigir decisão vigorosa para ser levada adiante sem mais tardança. Os atavismos que lhe predominam em arrastamentos comprometedores devem ceder lugar às aspirações enobrecidas que o atrairão para objetivos libertadores. Fez breve silêncio, a fim de dar um curso didático à conversação valiosa, e logo adiou. Uspensky, pensador russo, que se fez excelente discípulo de Gurdjieff, dividiu os homens em dois grupos, fisiológicos e psicológicos, para bem os situar na área das suas necessidades e aspirações. Os primeiros são aqueles cujo comportamento se submete ao repouso, ao estômago e ao sexo, enquanto os outros são os que vivem conforme o sentimento e a mente. Preferiríamos considerar que há os que ainda transitam sob o comando da sua natureza animal, primitiva, aqueles que vivem sob a predominância da natureza espiritual e os que se encontram na fase intermediária, em caminho do estágio mais grosseiro para o mais sutil. Os primeiros são homens instintos, mais dirigidos pelas sensações, enquanto os últimos são homens razão, comandados pela emoção. Aqueles vivem para comer, gozar e dormir, sem tempo mental para sentir as ideias de beleza e de progresso. Os outros, não obstante se utilizem das sensações que decorrem das imposições fisiológicas, cultivam os sentimentos e as emoções sobrepõem-se aos caprichos dos prazeres fugidios e imediatos. O homem, no qual predomina a natureza animal, reage sempre e com violência. Detém o que tem e não reparte, em razão do egoísmo que o vitima. Aquele em quem a natureza espiritual se destaca age porque pensa com calma nas circunstâncias mais graves, preservando o equilíbrio. Possui sem reter, multiplicando em benefício do próximo, promovendo a comunidade onde se encontre e desenvolvendo sentimentos do altruísmo que o felicita. O amor, no período das dependências fisiológicas, é possessivo, arrebatado, físico, enquanto no dos anelos espirituais se compraz, libertando. Torna-se, então, amplo sem condicionamentos, anelando o melhor para o outro, mesmo que isso lhe seja sacrificial. Um parece tomar a vida e retê-la nas suas paixões, enquanto o outro dá a vida e libera para crescer e multiplicar-se em outras vidas. Os que se encontram em trânsito entre as experiências primevas e as conquistas da razão, apesar dos vínculos fortes com a retaguarda evolutiva, acalentam ideais de enobrecimento, sofrem tédio em relação aos gozos, padecem certas insatisfações e frustrações, porque já não lhe bastam as sensações fortes, exauridoras, tendo necessidade de mais altos valores íntimos que independem do imediato, do jugo cansativo dos desejos físicos. Ambições mais nobres se lhes desenham nas áreas mentais,
e os desejos sofrem alteração de estrutura. Pressentem a glória do amor e a dádiva da paz, engajando-se nos movimentos idealistas, apesar das incertezas e dubiedades que os assaltam vez por outra. Como é natural, há uma prevalência de homens instinto nos quadros sociais da Terra, em relação a um número menor de homens-razão, que se empenham por criar condições de progresso e realização em favor dos que estão atrás. Movimentando-se entre os dois contingentes, estão aqueles que despertam para as realidades espirituais, galgando os degraus de ascensão a duras penas. O benfeitor novamente silenciou por breve momento para logo prosseguir. Estagiando uma larga faixa dos espíritos na primeira fase, suas paixões são agressivas, seus desejos dominadores, suas aspirações primitivas, sem as resistências morais que dão valor ético ao ser, partindo para sucessivos revides e cobranças, quando contrariados nos seus gostos ou feridos nos seus falsos brios, ou desagradados nos seus apetites. Porque em idêntica posição vibratória disputam entre si os espólios infelizes dos interesses que se nutrem, vivendo em intercâmbio obsessivo, quando o amor é apenas força de desejo, ou no ódio, quando cegos pela revolta e envenenados pela vingança. Um pouco acima, os intermediários são também fáceis presas das alienações espirituais, por falta da consolidação dos ideais libertários, o que o faz recuar, tombando nos círculos das disputas rudes e alucinadas. À medida que o homem suplanta a dependência dos vícios e se eleva, emocionalmente, acima do estômago e do sexo, terá conseguido valioso recurso terapêutico, preventivo em relação a essa parasitose infeliz, que o mantém em círculos viciosos nas faixas mais primárias das reencarnações reeducativas. O espírito não foi criado por Deus para sofrer. O sofrimento é sua opção pessoal, em face da vigência do amor que felicita, em todo lugar, aguardando por ele. Todavia, como decorrência da sensualidade a que se escraviza, retarda a felicidade que lhe está destinada. Damos aqui à palavra sensualidade uma abrangência maior, paixão pelo comer, vestir, gozar, viver nos limites dos interesses pessoais, mantendo os sentimentos adstritos aos impositivos orgânicos, dos quais não prescindem, sem espaço mental ou emocional para a renúncia, à abnegação, à fraternidade. Enquanto vigirem aqueles arcabouços primários na personalidade, o intercâmbio com outros semelhantes é inevitável. O mesmo ocorre, sem dúvida, entre os indivíduos que vivem as emoções da sua natureza espiritual, cuja sintonia é natural com as fontes da vida, de onde procede a inspiração do bem, do bom e do belo, atraindo-os para as conquistas gloriosas do amor. Assim, é sempre conveniente recordar que a obsessão é uma ponte de duas vias. O espírito que a transita e segue na direção do homem somente logra passagem porque este lhe vem em busca, em face das mesmas necessidades, compromissos e grau de evolução. A ocorrência, portanto, da enfermidade obsessiva somente se dá porque ambos os litigantes são afins, sendo a aparente vítima o endividado e o cobrador que deveria perdoar, o infeliz real carente de socorro e misericórdia. De socorro para que adquira paz, de misericórdia a fim de que desembarace do sofrimento que se alonga desde a hora em que foi ludibriado, traído ou abandonado, e que, mantendo-se na injusta exigência de reparação, passa para a posição mais desditosa que há de algoz. Diante, pois, de perseguidos e perseguidores, nunca se deve esquecer que o mais desventurado
é aquele que se desforça, porquanto agride as leis da vida e gera animosidade para si mesmo. Todavia, assim procede por loucura, que decorre da infelicidade que o domina. A terapêutica desobsessiva é, desse modo, muito complexa, envolvendo todos aqueles que se dedicam em grave e elevado cometimento, credor de carinho e respeito. Calou-se o benfeitor e anuímos convencidos pelo esclarecimento. A exigência da evolução pessoal é de urgência para todos nós, por meio da qual a renovação social se dará naturalmente. Havia, porém, muitos labores a executar. Desse modo, acompanhamos o benfeitor diligente, cujo tempo era multiplicado na ação contínua em favor do bem. Passamos o dia nas atividades em pauta. Na reunião para aquela noite estava programada uma tarefa que a irmã emerenciana denominara socorro de libertação. Seguindo a praxe ritualística da casa, após a abertura dos trabalhos, ela psicofonicamente elucidou que a gravidade do cometimento exigia muito esforço e dedicação dos companheiros encarnados, razão porque teria lugar na esfera mediúnica mediante a cooperação dos membros mais dedicados do grupo. Antenor, em razão das suas amplas possibilidades na psicofonia, fora programado para intermediário da comunicação. Percebendo minhas interrogações íntimas, o irmão Filinto acudiu me esclarecendo. Trata-se de um paciente de nossa casa, filho do diretor-presidente da instituição. Vítima de pertinaz obsessão a que faz jus, não granjeou títulos de enobrecimento para que o problema tivesse a solução conforme o desejo de todos, particularmente dos pais, que são abnegados trabalhadores do bem e portadores de méritos valiosos. Todavia, há circunstâncias e ocorrências que não puderam ser solucionadas da forma como a considerada a saúde na Terra. Hoje, cremos, se dará o desfecho da trama que se arrasta por muito tempo. O genitor do paciente será o encarregado da doutrinação do inimigo do seu filho. Vem esperando por esse momento com grande ansiedade, sem dar-se conta do que realmente irá acontecer. A psicosfera que se respirava era salutar e de alta saturação benéfica. A irmã emerenciana, que se afastara do médium, agora conduzia indigitado sofredor, que foi atraído ao perispírito de Antenor, de imediato entrando em estertores e transfigurando, pouco a pouco, a face do médium e o seu conjunto, expressão, gestos, voz. Nunca o perdoarei, exclamou em agonia dolorosa. Um senhor com pouco menos de 50 anos aproximou-se visivelmente emocionado. Estava aureolado por tênue claridade. A mentora influenciava-o psiquicamente com vigor. Dele se irradiava envolvente bondade natural que nos despertou imediata simpatia. Não te pedimos que o perdoes, disse com a voz ligeiramente trêmula. Rogamos que lhe dês oportunidade de reparar os males que praticou em relação a ti e àqueles a quem amas. Sem querer justificá-lo, digo-te que ele estava louco. O traidor, que rouba a confiança e estrangula a amizade nas forças do seu crime, encontra-se fora de si. Basta que tenhas piedade e lhes concedas o que a ti ele não ofereceu, levando-te a este estado. Só palavras em que nada modificam a situação. Você tem o direito de interceder por ele. É seu filho, o infame, que a mim desgraçou. Eu sei, e me apiedo de vós ambos. Choro o meu filho infeliz e lamento por ti, meu pobre irmão. Ele acaba de completar 20 anos, e já se vão 16
de dores inomináveis para nós e para ele. Quando se iniciou a doença, ele foi pouco a pouco perdendo os recursos da fala, da compreensão, enquanto se lhe aumentou a agressividade, a irritação, a par do retardamento mental. Tu falas de dor, todavia, sem desejar relacionar sofrimentos, sua mãe e eu, desde então, nunca mais pudemos repousar à noite, pois é quando mais ele se excita e se desespera. Acostumamo-nos a quase não dormir. Ali está ela, chorando conosco. Olha, desfigurada e triste, sofrida e extenuada, sem ódio por ti, que trouxeste por intermédio do nosso filho desventura ao nosso lar. Quantas vezes ele nos bateu na face, quantas outras tu lhe tomaste as mãos e nos agrediste também. A princípio, não sabíamos do que se tratava. Criamos apenas no diagnóstico médico que afirmava ser um incurável distúrbio neurológico que lhe lesara grandes áreas orgânicas. Da aflição inicial e da amargura que nos tomou, passamos à piedade. Quando a fé em Deus e na justiça nos clareou a noite das dores, ante a certeza da reencarnação e da sobrevivência do espírito à morte física, passamos a amá-lo e a ter mais coragem. Não me tente sensibilizar, interrompeu o congestionado, pois que isso mais me revolta. Ele é seu filho querido, porém traiu-me, roubando-me ao lar a filha amada, a quem corrompeu e desgraçou, levando-o ao suicídio. E se passava como meu amigo, a quem abri a minha casa e lhe concedi a honra que não merecia de conviver com a minha família. Cada um de nós agora zela e luta por seu próprio filho. Nunca mais soube dela, a filha a quem ele destruiu. Ao referir-se à causa da desventura, o choro convulsivo dominou-o de forma irrefreável. Há uma orientação mental da diretora que conduziu o pensamento do genitor sofrido. A irmã Anita aplicou no comunicante energias tranquilizadoras, diminuindo-lhe o desespero e mantendo a harmonia nos aparelhos nervoso e respiratório do médium, afetados pela ingestão dos fluidos tóxicos que o sobrecarregavam. O nosso, continuou o doutrinador comovido, não é o desejo de inocentar o criminoso. Não obstante, queremos impedir que o irmão venha tombar em erro equivalente, porquanto somente a Deus compete a equação desses problemas, em razão da sua sabedoria infinita, que dispõe de meios para regularizar os males sem engendrar outros semelhantes ou piores. Falas do suicídio da filhinha, que teve os sonhos de menina trucidados pela ignorância do sedutor. No entanto, conforme não desconheces, ele também sucumbiu sob a sanha da mesma alucinação, interrompendo anos mais tarde a existência corporal, varando o cérebro com uma bala destruidora. Com aquela atitude, originou-se a paralisia em que se amarra. Porém, com a tua vingança, ele sofre mais amplos limites mentais. Não é assim, cortou-lhe a palavra. A sua limitação é resultado do tiro que lhe afetou a razão, destruindo o órgão dela encarregado. Comprazo-me em descobrir que conheces a lei de causa e efeito, mas surpreendo-me por constatar que, não obstante a identifiques, permaneças desafiando-a hoje a fim de sofrê-la amanhã. A elucidação oportuna colheu o interlocutor desavisado com grande impacto. É certo, deu prosseguimento, que o cérebro atingido em face do gesto de revolta contra a vida deixou impressões no perispírito, que lhe modelou a nova usina mental com as deficiências correspondentes à ação nefasta. Apesar disso, porque o afliges,
O espírito a espírito o enlouqueces, e em razão da tua presença ameaçadora, ele se debilita, o que te permite tomá-lo e agredir-nos, arrojando-o contra as paredes, os objetos e o solo. Se tiveres misericórdia e o deixares por um pouco, ele prosseguirá encarcerado nas grades do suicídio, porém menos desditoso, podendo pensar, além do uso do cérebro danificado, e compreenderá a sabedoria e a necessidade do sofrimento. Vê-lo-ás padecendo, se isto te faz bem. É certo que me agradará, todavia não terei o prazer de saber-me sem quem lhe inflige a cobrança, quem o submete, a fim de que nunca mais traia ou desgrace a quem quer que seja. É isto o gosto de vingança. Um gosto ácido, que igualmente queima e requeimará quem o liba. Aproveite-te esse momento, nós te pedimos por Jesus Cristo, o assassinado sem culpa, que perdoou e volveu a amparar os que o negaram, traíram e lhe esqueceram todos os benefícios. Não o farei. Jesus foi crucificado porque desafiou as leis então vigentes, pagou pela morte os ideais da sua vida. Então te rogo, em nome da mãe dele, sem culpa alguma, cujo crime único foi ser genitora extremada e nada poder fazer em favor do filho, cuja missão e grandeza, em sua humildade, talvez não tivesse o conhecimento na sua total dimensão, porém daria a sua pela vida dele. Pedimos-te, portanto, em seu nome e em homenagem a esta mãe, também crucificada na agonia. O perseguidor recebeu o apelo com um grande choque e titubeou. Tratava-se de um espírito lúcido que agia conscientemente e conhecia a realidade na qual se encontrava. Nesse ínterim, a irmã Anita se afastara, agora retornando com uma entidade adormecida, que se encontrava na faixa etária dos 16 anos, reencarnada e portadora de suave beleza, assinalada por funda melancolia. Quase incorporando o doutrinador, a irmã emerenciana, que tomara a providência de mandar buscar a jovem em espírito, falou: Indagas pela filhinha, a quem não tens visto desde aquela época, a da desventura, a ela que tanto te deixou magoado, a ponto de odiá-la por algum tempo. Pois bem, ei-la que aqui está. Voltou à carne e é surda-muda, resgatando no silêncio o engano da alucinação suicida. A irmã Anita aproximou-se de Antenor, mediunizado, e apresentou a jovem carregada, que foi despertada carinhosamente. Estava na mesma idade em que se evadira do lar e conservava, de alguma forma, os traços da anterior louçania, vários rasgos faciais. Ela descerrou os olhos e os espraiou em volta, sem compreender o que se passava, amparada pela senhora desencarnada que a conduzia. O genitor reconheceu-a e foi abruptamente vencido por diferentes emoções. Ajoelhou-se, fazendo o médium automaticamente tomar a mesma postura, numa atitude familiar a determinados cultos religiosos e posições emocionais. Abraçando as pernas da filha e chorando, explicitou: Perdoa, minha filha querida, perdoa-me. Quanta dor e saudade, ó Deus, quanta dor ainda. As lágrimas embargaram-lhe a voz. O doutrinador tomou as mãos do médium e o ergueu esclarecendo. Deus é amor e te traz a filhinha de volta. Embora esteja reencarnada, poderás agora acompanhá-la, ajudá-la e reparar também os teus erros. Terá sido, por acaso, um pai sem falha? Não terá ela saído do lar a fim de liberar-se de um pouco da sua opressão? Medita.
O espírito ali trazido lentamente foi recobrando a lucidez e, envolvido pelas vibrações do antigo genitor e pelas forças psíquicas da irmã Anita, balbuciou a medo: Papai? Onde estou? Os dois abraçavam-se, sustentados pelos benfeitores presentes, enquanto alguns membros encarnados da reunião participavam comovidos ante o feliz evento, contribuindo desse modo com altas cargas de energia útil para o tentame. Agradece, meu irmão, este momento, propôs-lhe o genitor da vítima. Agradeçamos todos, e como sinal do teu reconhecimento, liberta a quem te fez infeliz. Houve um silêncio demorado na sala, inundada por vibrações superiores. Foi o comunicante quem o quebrou, dizendo: Você me pede que o liberte e não tem ideia do que solicita. A palavra liberte terá um significado muito profundo, quase terrível para você e para ele, para a família, caso eu concorde com o apelo. Estamos tão intimamente ligados quanto a planta parasita na árvore que a hospeda. Com o tempo, as raízes da naturalmente enxertada penetraram na seiva da outra, gerando tremenda simbiose. Ambos nós necessitamos para viver. Embora eu aqui me encontre, estou vinculado a ele. Se eu arrancar-me do seu convívio físico e mental, me desequilibrarei muito e o corpo dele morrerá. A palavra produziu um choque. A mentora manteve o apoio sobre o doutrinador, que se abalou, mas recompondo-se prosseguiu. Faze a tua parte e o restante é com o Pai Celestial, realmente o dono da vida. Seu filho morrerá então, infelizmente. Sem mim, ele não sobreviverá. Escolha, tê-lo comigo ou sem mim, perdê-lo. A mãe do enfermo estava a ponto de desequilibrar-se. A irmã Anita retirou a jovem após adormecê-la, e o Dr. Bezerra de Menezes, que até então auxiliava, sem atuar diretamente, aproximou-se da senhora muito sofrida e tocou-lhe a fronte. Ela estremeceu e ele disse-lhe mente a mente: Confia em Deus. Nossos filhos são filhos da vida, quanto somos também. Não temas e confia. Ocorrerá o melhor, o que seja de mais edificante para ti, o filho e o esposo. Acalma-te e aguarda. Ela registrou a palavra amorosa e foi dominada pela energia refazante do benfeitor, que a penetrou, dulcificando-lhe o corpo e a alma cansados. A decisão seria do pai, que prosseguia telementalizado pela mentora. Ele dirigiu um olhar interrogativo à esposa, nublado de pranto, e ela, reencorajada, meneou a cabeça afirmativamente, balbuciando para o marido: Seja feita a vontade de Deus. Ele, então, apostrofou reanimado. Abraão não versou em levar o filho ao altar do sacrifício submissos a Deus. Darei a minha vida pela do meu filho, dependendo da vontade do Senhor, se for o caso. Assim, meu irmão, haja o que houver, te suplico, tem misericórdia dele e de ti mesmo. Não pôde prosseguir. O esforço era demasiado, mesmo com toda a ajuda que recebia. Profundamente sensibilizado, o comunicante encerrou o diálogo. Perdoai-me, os pais e vós outros, por tanta desgraça. Reconheço que agora sou o mais infeliz de todos. A minha insistência na perseguição gerará mais infortúnio. Todavia, a minha renúncia produzirá a amargura. Entre as duas conjunturas, elejo a que menos mal irá causar-vos. Desse modo, rogando a Deus que tenha misericórdia de todos nós, me despeço e prometo que libertarei aquele que me fez o mal, a quem tentarei perdoar de todo o coração.
Deus te abençoe e te guarde, concluiu o médium doutrinador. Todos estávamos comovidos. Logo que a entidade se afastou, a irmã emerenciana tomou a palavra e exortou-nos ao amor, à irrestrita confiança em Deus, à fé, entretecendo judiciosas considerações sobre o caso em pauta. Dirigiu-se aos pais do enfermo, que a ouviram com verdadeira unção e reconhecimento. Logo depois, foi encerrada a reunião e o grupo se desfez, cada qual seguindo o seu rumo.